Olá, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos estudar esses 10 minutos aqui nessa live do meu caminhar diário com Deus. Nessa live devocional aqui sobre uma vida disfuncional. Vamos ler aqui Tiago 3, a importância de controlar a língua. Do versículo 1 ao versículo 12. Meus irmãos, sejam vocês muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os sentidos. Por exemplo, se colocarmos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observe também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja que ele vá, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como é simples a fagulha vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é a chama do fogo, um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. Entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, aves, répteis, peixes, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louvamos a Deus, nosso Senhor, e às vezes amaldiçoamos aquele que Deus criou a sua imagem e semelhança. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso pode, da mesma fonte, jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira pode produzir figos? Da mesma maneira, não se pode atrair água doce, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Vamos estudar o que isso significa. Primeiro eu quero falar para vocês o que é ser uma pessoa disfuncional. Uma pessoa disfuncional é uma pessoa fora do propósito, fora da adequação, fora dos princípios, fora dos valores, fora de uma identidade criada por Deus através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia é o nosso manual da vida. Então tudo que é disfuncional foge do padrão normal, ético, espiritual e prudente que vem da parte de Deus. E como descobrimos que nossa vida está disfuncional? Quando aprendemos a ler a Bíblia. A verdade nos libertará. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a verdade que estou falando? Estou falando da verdade da palavra. A verdade da palavra expõe os nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas, nossas limitações. E quando nos esperamos nela, a Bíblia é tão humilde, tão simples, que ela se resume em amar. Amar a Deus e amar o próximo com a ti mesmo. Então, nos princípios de humildade da Bíblia, nós percebemos nossas disfunções. Disfunções de orgulho, disfunções de vaidade, disfunções de mentira, disfunções de preguiça, disfunções de ódio, disfunções de revolta, disfunções de inveja, disfunções de rebelião, disfunções de contenda, e aí, disfunções de ciúme, e por aí vai. E como resolver o problema da disfunção? Aqui, se você ler a parte seguinte, a verdadeira sabedoria de Deus, que diz assim, ó, vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Se vocês são sábios, inteligentes, demonstrem vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se há no coração de vocês inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há todo tipo de confusão e todo tipo de males. Mas aqui está a chave da cura interior. Versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, também pacífica e sempre amável, disposta a ceder aos outros e cheia de misericórdia e de bons frutos. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. Aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e ajuntarão a colheita de justiça para si mesmo. Então entenda, todos nós temos uma vida disfuncional. Ninguém tem uma vida totalmente funcional e ordeira em todos os sentidos. Ou seja, uma vida justa e piedosa sempre.
Ninguém tem uma vida totalmente regrada nos padrões da santidade sem nunca errar. Nossa vida, nós nascemos disfuncionais por causa do pecado, por causa da natureza do pecado em nós. E quando compreendemos essa disfunção espiritual, emocional, intelectual, relacional ou introspectiva nossa mesmo, nós temos 3 tipos de inteligência que regem a uma vida organizada e em profunda santidade com Deus. Uma vida onde os padrões são retos diante de Deus, diante de nós e das pessoas. Eu vou falar sobre as 3 inteligências que nos livram da disfunção. Primeira inteligência, a inteligência emocional. Segunda, a inteligência espiritual. E segunda, a inteligência lógica. Por que as 3 inteligências são tão importantes para a nossa vida? Principalmente a inteligência emocional, que gerencia as nossas emoções. Por que a inteligência emocional encabeça todas as inteligências? É a primeira inteligência, a inteligência matriz, a inteligência primordial e fundamental. Porque nós somos seres emocionais. E por sermos seres emocionais, nós temos tanto emoções boas quanto emoções ruins. Tanto emoções saudáveis quanto emoções que não são saudáveis. Tanto emoções tóxicas quanto emoções que curam. Que são remédio para nós. E eu quero explicar para vocês como, nesses últimos 4 minutos, como viver uma vida totalmente funcional, nos padrões da santidade de Deus e seguindo os princípios e valores da palavra dele. A primeira regra que nós temos que ter é que está em Gálatas 5. Eu quero falar para vocês sobre os princípios de uma vida funcional. Gálatas 5. Vou pegar aqui, Gálatas 5, NVT. Os princípios de uma vida funcional, os 9 princípios de uma vida funcional. Versículo 22, Gálatas 5, versículo 22 ao 24. Mais do que o fruto do Espírito produz é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Eu quero falar sobre o primeiro princípio de transformação de uma vida disfuncional para uma vida funcional, que é o princípio do amor. O amor, como dito em 1 Coríntios 13, ele é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que nunca perece, um amor que é sempre fiel, um amor que é sempre bondoso e caridoso com todos. Então, nessa relação mútua de amor entre nós mesmos, porque o amor começa em nós. E eu quero explicar aonde o amor pode nos curar. O amor começa a nos curar quando nós nos conectamos com Deus, e o amor de Deus nos cura. E quando o amor de Deus nos cura, nós nos curamos e curamos pessoas. Então, todo aquele que for curado pelo amor de Deus irá curar pessoas, porque ele se sentirá amado por Deus e vai querer amar pessoas. Vai querer ministrar, vai querer derramar sobre a vida das pessoas esse amor. O segundo ponto é a paciência. A paciência é muito importante. Por quê? Porque todo aquele que é paciente, aquele que não se ira por qualquer coisa, aquele que não se irrita com qualquer coisa, aquele que não perde o controle por qualquer coisa, será uma pessoa plena em todos os sentidos. Então, essas são as raízes de uma vida funcional, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida onde a graça de Deus predomina, porque nós temos que olhar duas coisas fundamentais. A vida do legalismo, a vida disfuncional. A vida da graça, a vida funcional. A vida do ódio, a vida disfuncional. A vida do amor, a vida funcional. A vida da impaciência, a vida disfuncional. A vida da paciência, a vida funcional. Então nós temos que enquadrar nossa vida dentro dos padrões da funcionalidade da palavra de Deus. É muito importante saber como viver uma vida funcional diante da palavra de Deus, que é o manual da vida. E agora, nesse último minuto, eu quero fazer uma oração por vocês, para que vocês sejam abençoados por essa oração em Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe essas pessoas aqui nessa live devocional. Que o Senhor encha eles da presença do Teu Espírito Santo. Que a Tua graça, a Tua unção, que o Teu favor venha sobre elas. Que a Tua sabedoria do alto venha sobre elas e transforme a vida delas. Que elas aprendam a viver uma vida funcional segundo os padrões da santidade da Tua palavra, Senhor. E que ao viver esses princípios, elas possam ter a vida transformadas. E é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Até logo. Tchau. Fiquem com Deus.